Triunfo do Vozão e lei do ex do técnico Léo Condé. Isso mesmo, meus amigos. Triunfo do Ceará, dessa vez dentro do PV. Sua terceira vitória dentro de casa, né? São 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate dentro de casa. Houve essa pequena alteração, o Ceará teve que mandar esse seu jogo para o Presidente Vargas. Um jogo muito aguardado e muito esperado pela torcida do Ceará, que contava com os 3 pontos desse jogo para dar sequência, para dar continuidade ao campeonato do Ceará, que é a permanência na Série A, né? O Ceará teve um jogo bastante difícil no meio de semana contra o Palmeiras, né? Um adversário muito forte, que o Ceará saiu derrotado desse jogo, mas chave virada e foco total no Campeonato Brasileiro, e o Ceará enfrentou o Vitória neste sábado, né, às 6h30 da noite, no Presidente Vargas. Contou ali com cerca de 14 mil pessoas, e triunfo do Vozão, que é para deixar o nosso final de semana e semana inteira, né? Que o Ceará agora vai ter 9 dias de descanso, para deixar tudo mais maravilhoso do que já é. Falando do primeiro tempo do Ceará, péssimo primeiro tempo. Eu acho que eu nunca vi o Ceará jogar um primeiro tempo tão ruim nesse campeonato Série A de 2025 como jogou no jogo de ontem. Nitidamente os jogadores estavam cansados, nitidamente os jogadores estavam ansiosos, nervosos, eles queriam logo, né, que algo acontecesse no jogo, e esperando também o posicionamento do time de Thiago Carpini, né, o Vitória, para ver qual era a proposta que o Vitória tinha trago para cá. Então o Ceará esperou muito e o Vitória demorou demais a engrenar, que é bom pro Vozão, que a gente não tem nada a ver com isso. E primeiro tempo ruim, as duas equipes pouco finalizaram. O Ceará teve sua primeira finalização quase aos 40 do primeiro tempo, ali numa cabeçada do Pedro Raul, depois um chute do Matheus Bahia, e aí parecia que o Ceará ia se soltar um pouco mais, mas muito baixo ainda, um nível muito baixo, jogadores muito cansados, talvez poupando para correr mais no segundo tempo, e que dessa vez funcionou, né? Talvez se o Ceará tiver guardado um pouco mais de combustível para o segundo tempo, deu certo, porque aí no segundo tempo, aí nós já vamos entrar no segundo tempo, porque o primeiro tempo não teve muito o que falar, né? Não teve bons lances, não tenho o que reclamar da arbitragem, né? Pelo menos essa rodada para o Ceará, a arbitragem foi muito tranquila, muito boa, apesar de o árbitro ter algumas polêmicas na carreira, dessa vez não teve, marcou tudo certinho, tanto para o Ceará quanto para o Vitória. E entrando no segundo tempo, um outro Ceará. Parecia que o Ceará estava entrando para jogar um primeiro tempo de uma partida, jogando muito bem, todo mundo correndo muito, para criar chances, para criar placar. E quando é difícil, que o jogo ontem foi difícil, era difícil entrar na área do Vitória, estava sendo difícil finalizar contra o goleiro do Vitória, que inclusive é um ótimo goleiro. Senti um pouquinho de falta do Pedro Raul, mas na questão de gols, né, eu acho que a gente ficou um pouco mal acostumado, porque ele entrou e foi fazendo uma sequência de gols, né, e agora ele tá aí, acho que, se eu não me engano, em 2 jogos em branco, mas fazendo muito bem o que faz o 9, fazendo o pivô, sendo o cara fixo, sendo o cara da bola alta, bola nele, ele segura, joga para as pontas. Pedro Henrique voltando de lesão, e aí nós vamos já dar uma pausa para falar desse cara, mas falando do segundo tempo. E aí, quando o jogo está difícil, quando é difícil a bola chegar mais perto da área, ou quando é difícil ter uma bola boa o suficiente para uma finalização, a gente recorre à bola parada. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Ceará conseguiu ali um escanteio, Mugni na bola e gol do Marlon. Gol exímio, né? Gol de zagueiro, como se fala, né? Gol de zagueiro mesmo, que fica ali por último, sozinho lá atrás, e cabeceia assim, um cabeceio de camisa 9. No chão, ela quica, sobe, mata o goleiro, e gol do Ceará, 1-0 aí no placar. E aí o parêntese que eu vou abrir é para falar de Pedro Henrique.
Pedro Henrique ficou mais ou menos um mês e algumas semanas parado, lesionou ali no segundo jogo da temporada, que foi, assim, péssimo pro Ceará, né? O Ceará sentiu muito a falta dele, né? Da técnica dele, né? Do esforço dele. Então o Ceará sentiu bastante. Mas voltando agora, já fez 2 grandes partidas. Entrou os minutinhos ali contra o Bahia, jogou titular contra o Palmeiras e jogou titular ontem contra o Vitória. E jogou muito bem. Correu, marcou, atacou, finalizou, criou chances. E o Ceará só tem a ganhar com a volta dele, né? Porque vale lembrar que o Ceará teve uma outra baixa nas suas pontas, que foi o atacante Fernandinho, né? A gente pode não admirar tanto assim o futebol do Fernandinho, ele pode não ter mostrado ainda um grande futebol, mas querendo ou não, é uma baixa significativa, é uma baixa que o Ceará vai sentir sim ao longo do campeonato. Nós esperamos que ele volte o mais rápido possível. E aí nós tivemos a estreia de um cara ontem muito aguardado também pela torcida do Ceará, que foi o Bruno Tubarão, camisa 29. Estreou ontem, né? Jogou ali seus 10 minutos, mais um pouquinho de acréscimo. Inclusive, gerou um contra-ataque de gol pro Ceará, né? Porque a bola que o Vitória perde ali no meio de campo é o Bruno Tubarão que tira aquela bola, passa a bola pro Rômulo e o Rômulo serve. Era só o faz e me abraça pro Lelê e o Lelê conseguiu o mais difícil, que era colocar a bola para fora, né? E o Lelê também que teve aí um pouco mais de minutagem, que é bom pegar o ritmo, acredito que ele vá sim ajudar o Ceará em algum momento. E o Rômulo, também vamos falar do Rômulo, que ontem estreou, né? Tá aqui desde o começo do ano, mas parece que ontem realmente ele estreou pelo Ceará. Jogou poucos minutos, fato, mas jogou aqueles poucos minutos muito bem, diferente de todas as outras vezes que ele entrou no segundo tempo. Não agregava quase nada. Ontem ele agregou demais, pressionou, marcou, correu, finalizou no gol, ia servir o companheiro, né? Ia dar ali a sua primeira assistência no Ceará, mas infelizmente o Lelê não fez e não foi ruim, né? O Ceará não tomou um empate, então o Lelê ainda tá ali com crédito, né? Mas a torcida do Ceará já pegou no pé dele por conta desse gol, porque quando o Ceará tiver a oportunidade de matar o jogo, tem que matar o jogo de qualquer forma. E aí muito se falou desse lance, o Pedro Raul não perderia. Eu também acho que o Pedro Raul não perderia, mas ele precisava ser substituído, porque o Pedro Raul vem jogando todos esses jogos pelo Ceará, poucos jogos ele ficou fora, então o camisa 9 precisava ir de um descanso. E um ponto de atenção que eu também prestei atenção, né, no técnico Léo Condé, é que ele fez a substituição certa na hora certa. Aquele jogo de ontem não era jogo pro Guilherme. E a gente sabe que ao decorrer desses jogos, o nosso 12º jogador, tirando a torcida, é o Guilherme. E ontem não era jogo pro Guilherme tá. Era jogo para fechar o meio de campo. E foi exatamente isso que o Léo Condé fez. Colocou o Bruno Tubarão na ponta para descansar o Galeano, colocou o Rômulo no lugar do Mugni, que o Rômulo é mais de marcação, mas também é de criação, e colocou o Lelê no lugar do Pedro Raul. E aí, ficou ali, Pedro Henrique, se eu não me engano, também foi substituído, agora eu não tô lembrando exatamente quem entrou no lugar dele. Na verdade, ele colocou 2 laterais, né? O Nicolas ficou de lateral esquerdo e o Matheus Bahia ficou de ponta. Então, isso aí também é um ponto de alerta para o Ceará. O técnico Léo Condé tá dizendo, eu preciso de pontas. O meu time não tem ponta, tá? Então, é isso que o Léo Condé tá querendo dizer para a diretoria. E eu espero que a diretoria tenha entendido isso, tá? Vitória do Vozão, triunfo do Vozão, né? Na verdade, 9 dias aí de descanso para nós, torcida, para eles, jogadores que estavam merecendo. E aí, próximo jogo fora de casa contra o Santos, provavelmente na Arena Pacaembu, né? O Santos fez essa alteração e esse jogo vai ser lá. E esperar que o Ceará finalmente consiga sua primeira vitória fora de casa, que seja logo agora contra o Santos, que é pra gente fazer aquela lotação contra o Sport aqui na Arena Castelão. O vídeo vai chegando ao fim. Se você tiver gostado, curte, comenta e compartilha para todos os seus amigos alvinegros. Me sigam nas minhas redes sociais, que vai aparecer aqui em cima
que lá eu também falo de Ceará, tá? Vou ser um pouco mais ativa nas redes sociais a partir de agora. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.